Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, para que possamos fazer um vídeo de acordo com a vontade de Deus, a salvação das almas e a edificação da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, a Virgem Maria, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar nos lares de todos vocês. Antes da gente gravar o nosso vídeo de hoje, eu continuo fazendo o meu pedido de vocês compartilharem, tá, esse vídeo. Deixe o seu like, tá, a sua pergunta, coloque aí, tá, compartilha com quem você puder, para outras pessoas nos grupos, em tudo que você puder nos ajudar. Se cada um compartilhasse, pelo menos com uma pessoa, já ajudava no grupo que tivesse. Às vezes tem pessoas que têm vários grupos na igreja, então me ajude aí a compartilhar, a evangelizar, tá bom? Meus irmãos, o que nós vamos falar hoje? Nós estamos estudando a Sagrada Escritura, o Antigo Testamento, tá? Nós estamos estudando os livros históricos da Bíblia, já estudamos todo o Pentateuco, e agora começamos, nos livros históricos, estamos começando o livro dos Reis, tá? Já começamos nas aulas anteriores, e nós estamos estudando sobre o reinado do rei Salomão, que foi sucessor do rei Davi, foi o maior rei de Israel, podemos dizer assim. Davi morreu e ficou no trono seu filho Salomão, que era um homem de muita sabedoria. Deus tinha falado com Salomão e tinha dado a ele muita sabedoria, então ele era um rei muito sábio. E Deus encarregou ele da construção do templo de Jerusalém. Tá? Para nós hoje é o nosso templo, a nossa igreja. Lembrando que o cristianismo é uma sucessão do judaísmo. Tá bom? Então hoje nós vamos ver essa construção. Deus manda Salomão construir o templo. Davi já queria construir, mas Deus falou para Davi: não, você não vai construir um templo, porque você é um homem de muita guerra. Você faz muita guerra. Então eu quero um homem mais pacífico para me construir uma casa, uma casa de oração, para as pessoas virem rezar. Então Deus encarregou, através do profeta Natã, o sucessor de Davi, seu filho Salomão, de construir esse templo. E eu já falei na aula passada que esse foi o primeiro templo que foi construído, destruído depois pelos babilônios, do rei Nabucodonosor, reconstruído. Então o segundo templo é o que Jesus ia nele, da época de Jesus, do rei Herodes, que também foi destruído no ano 70, que Jesus já tinha profetizado. E aconteceu a segunda destruição, que hoje só tem lá o Muro das Lamentações. É o mesmo templo, tá? Que não tem nada a ver com o templo do Edir Macedo, com todo respeito a quem é da Igreja Universal, não tem nada a ver. Estou falando do templo de Jerusalém, lá dos judeus.
Tá? O que para nós não tem sentido fazer um templo hoje, porque nós somos cristãos, eu não sou judeu. Não é? Construir um templo de Jerusalém hoje para quê? Primeiro que o templo somos nós. Jesus foi o evangelho até desses dias, né? Jesus disse que nós somos o templo de Deus. Tá? E também a igreja, para nós hoje, é o templo cristão. Aquele era o templo judeu. Né? O judaísmo, para nós hoje, né? Nós sucedemos o judaísmo. Então não tem cabimento para nós cristãos. Você pode até visitar se você quiser. Eu, né, não tenho interesse em visitar. Mas se alguém que tiver interesse pode até visitar por curiosidade. Mas não tem cabimento a gente construir um templo de lá igual a esse. Né? Porque isso aqui era para os judeus. Você não é judeu, não tem nem cabimento. Igual o Edir Macedo, né, se veste lá como se fosse um rabino. Né? Eu não sou, gente, isso aí é coisa para nós cristãos, já falei. Muita coisa do Antigo Testamento para nós hoje já não serve mais. Né? Se fosse assim, a gente teria que fazer tudo aquilo que os judeus fazem. Guardar sábado, não comer carne de porco, olho por olho, dente por dente, não pode divorciar. Não é? Tem várias leis lá do Antigo Testamento. A mulher não pode ter relação com a mulher que está menstruada, não é? A mulher é considerada impura, o homem também. Então tem muita coisa que para nós hoje não pode comer carne com sangue. Né? Então você não pode comer chouriço. Mas você não é judeu, você é cristão. São Paulo diz bem claro, circuncisão. Então você vai ter que circuncidar. Nós não precisamos de circuncisão, nós precisamos do batismo. Nós estamos estudando o batismo. Então se você for fazer um templo de Jerusalém hoje, você vai ter que fazer tudo que os judeus fazem. Não tem cabimento a gente fazer isso, ok? Mas naquela época Deus mandou Salomão fazer. Então hoje eu quero estudar com você o capítulo 6, que Deus manda construir. Agora, aqui que está a questão. Deus manda construir lá o templo e ele manda colocar muita coisa no templo, inclusive imagem, que os irmãos protestantes falam que não pode ter imagem no nosso templo. Não é? No templo protestante não tem imagem, mas nós vamos ver imagem aqui. É o que eu falei, o nosso templo é uma continuação do judaísmo, não é o mesmo. Não é o mesmo templo, mas é uma sucessão do judaísmo. Então, se no judaísmo o templo tinha imagem, o nosso também pode ter. Se lá no templo de Salomão eles botaram lá as imagens dos judeus, por que no nosso templo cristão não pode ter imagem? Entendeu? Olha só que incoerência. Não é? Então tinha que ter imagem também nas igrejas do Edir Macedo. Já que ele mandou fazer lá o templo de Jerusalém, deve ter posto lá as imagens dos judeus. Entendeu? Olha a incoerência. E depois fica chutando lá Nossa Senhora Aparecida. Entendeu? Então chuta também lá as imagens lá do judaísmo também. Nós vamos ver aqui que Deus manda fazer imagem. Não é? Eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes. Deus não proíbe imagem. Nós vamos ver. Olha só que Deus manda fazer. Então vamos lá. Eu quero ler com você a construção do Templo de Salomão. Vamos lá. Capítulo 6, na Bíblia de Jerusalém, a página 476. Mas pode ser qualquer Bíblia católica, não tem problema. Tá? No ano 480, após a queda dos israelitas da terra do Egito, lembrando, gente, que os judeus eles eram muito detalhistas. Eles tinham uma tradição muito forte. Outra coisa, os judeus tinham tradição, nós também temos. A tradição cristã, ok? No 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, que é o 2º mês, ele construiu o templo do Senhor. Tá vendo? Então Salomão obedeceu a Deus. Deus mandou ele construir, ele foi lá e construiu. O templo que o rei Salomão edificou para o Senhor tinha 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. Diante do templo tinha 20 côvados de comprimento no sentido de largura, tá? No sentido do templo, e o comprimento do templo. Aí aqui ele começa a dar esses dados que nós podemos passar. Isso não é o mais importante. Versículo 4. Fez no templo janelas com grades, encostado na parede, ok? Do templo, ele fez um anexo ao redor nas paredes do templo, em torno do... Né? Aí são essas coisas que a gente não sabe o que era. E fez aposentos laterais ao redor.
Ao anexo inferior tinha 5 côvados de largura. Aí aqui ele continua falando, tá, gente? Eu vou pular isso, porque eu acho que nem saber quanto que o templo tinha de largura, de altura, eu acho que isso não é o mais importante. Então eu vou passar. O que nos interessa está mais aqui para baixo, tá? Versículo 7. O templo foi construído com pedras já talhadas, de modo que não se ouviu barulho de martelo, de cinzel, nem de qualquer outro instrumento de ferro no templo durante a sua construção. A entrada para o andar situava no ângulo direito, no meio das escadas. Isso aí nós podemos passar, ok? Versículo 10. Construiu um anexo do templo, tinha 5. Aí continua falando, eu vou passar essas informações, tá? A palavra do Senhor foi então dirigida a Salomão. Então aqui que é o mais importante, versículo 11 do capítulo 6. Esse é o mais importante, é o que nos interessa. A palavra de Deus foi enviada a Salomão, Deus falando para ele, tá? Quanto a esta casa que estão construindo, a casa de Deus, tá vendo? Então o templo, gente, é a casa de Deus. Então a igreja é a casa de Deus. Eu tenho falado muito isso aqui. É uma conversação na hora da missa. Meu Jesus amado. É gente no celular. Então você não pode ir para a casa de Deus como se você fosse para a balada. A começar pela sua roupa. Antigamente tinha roupa de missa. Não, gente, quando você vai num lugar, quando você vai encontrar com um juiz, você vai de qualquer jeito. Você vai encontrar com... Se para ir num casamento, se para ir numa festa você se arruma, imagina você encontrar com Deus. Você vai encontrar com Deus de qualquer jeito, com a calça rasgada, mostrando as pernas, mostrando, pior ainda, mostrando outras coisas, a calcinha. Pelo amor de Deus, gente, olha para onde você está indo. Olha o respeito que você tem que ir. Os nossos irmãos protestantes, os pastores vão de terno e gravata, e respeito a Deus. E você? Tem mulher, como dizia o padre Léo, né? As mulheres da Assembleia vai com a calça lá no pé. Entendeu? E você? Você vai de qualquer jeito para a igreja? Lembra que lá é a casa de Deus. Não é qualquer lugar. Quanto a esta casa que estás construindo, se procederes segundo os meus estatutos, se observares as minhas normas e seguires fielmente os meus mandamentos, eu cumprirei em teu favor a minha palavra que dei a teu pai Davi, e habitarei no meio dos israelitas e não abandonarei o meu povo Israel. Salomão edificou o templo e o concluiu. Então, gente, veja, o mais importante é a palavra de Deus que está sendo proclamada ali. A gente pode construir também um templo magnífico. Mas para quê? Para adorar a Deus, para ouvir a sua palavra. Então é o que eu estou falando. Você tem que ir à igreja para ouvir a palavra de Deus. Não é para conversar. Conversar você conversa em casa. Conversa é para conversar depois no final. No final da celebração você conversa, abraça, faz o que quiser. Na hora, gente, é para a gente ouvir. Ouvir a Deus e se encontrar com Deus. Ouvir. Não é para entrar no ouvido e sair pelo outro. Tem gente que fica o tempo todo conversando no celular ou entre pessoas. Ali não é lugar disso, gente. Ali é lugar para você adorar a Deus e para você ouvir a palavra de Deus. Ouvir o que Deus tem para me falar. Ali é para isso. Na palavra do sacerdote, na homilia e fora da missa também. Deus ali vai me falar. Vá no Santíssimo. Tire meia hora, vá se encontrar com Jesus ali no Santíssimo. Deus vai falar com você. Mas para isso você tem que ouvir, tem que fazer. A gente faça um pouco de silêncio. Lá na rua a gente já vive num barulho tão grande, dentro de casa a mesma coisa. Pelo menos na igreja, silencia. Ouve, gente, ouve. Deus está presente aqui no meu e no seu coração. Mas tem que parar para ouvir, por isso que a nossa vida não muda. Eu frequento a igreja, eu vou na igreja, minha vida não muda. Claro, você não está preparado para ouvir. O que o Senhor hoje tem para me falar? Essa palavra hoje, o que
vai cair aqui no meu coração, eu vou trazer para a minha vida, vai mudar a minha vida. Por isso que a vida de muitos não mudam. A palavra não cai no coração, aí fica vazia. Tá? Aí agora vai ter a construção do templo. Tá? Aí aqui o autor sagrado ele vai colocar algumas coisas para a gente poder ver. Por exemplo, os santos dos santos. O que é isso? O santo dos santos, gente, era o lugar mais sagrado do templo para os judeus. Só o sacerdote entrava ali uma vez por ano. E ali ficava a Arca da Aliança, essa arca que sumiu, ninguém sabe onde está. Para nós hoje é o quê? É onde fica o Santíssimo. Não importa se o Santíssimo fica de lado, se fica no meio. Eu já vi gente discutindo que o Santíssimo tem que ficar do lado, que o Santíssimo tem que ficar no meio. Não importa. O importa é que Deus estar ali, Jesus estar ali. Seu corpo, sangue, alma e divindade. Eu tenho que ir falar com Jesus. Ali na matriz fica do lado, mas tem igreja que fica no meio. Não interessa onde fica o Santíssimo. Mas é um lugar sagrado, onde Jesus está presente. Fisicamente, seu corpo e seu sangue. E aqui ficava o Santo dos Santos, a Arca da Aliança, onde Deus falava com o seu povo. Só o sacerdote podia entrar. Uma vez por ano. Ok? Olha a seriedade da coisa. Então, olha só o que diz aí o versículo 12. Forrou com placas de cedro o lado interno das paredes do templo, desde o pavimento até as vigas do teto. Revestiu com madeira e cobriu com as tábuas, tá, o templo. Construiu a partir do fundo do templo com, cedro e fez do templo o Santo dos Santos, o que eu já expliquei, tá? O templo, isto é, o recal, diante do Debi, tinha 4 côvados. No interior do templo, o cedro era esculpido com flores, tá? E festões. Tudo era de cedro e não se via pedra alguma. Salomão dispôs, o interior do templo para nele colocar a Arca da Aliança do Senhor. Diante, dali, que tinha, isso aí que eu já falei, revestiu-se de ouro. Olha aí, no versículo 20. Revestiu-se de ouro fino. Então, para Deus, o melhor. Tem gente que fica falando, as nossas igrejas são luxuosas. O templo era revestido de ouro. As imagens eram revestidas de ouro. E a nossa igreja nem de ouro é. Para Deus, gente, o melhor. Porque para Deus tem que ser o pior. Não, eu vou louvar, eu vou bendizer a Deus. Então, para Deus, eu vou dar o melhor. Ele recobriu de ouro o altar de cedro. Olha, o altar também era feito de ouro. Tudo de ouro. Salomão revestiu de ouro fino o interior do templo e fez passar correndo de ouro diante do Debi, que revestiu de ouro. Ele revestiu de ouro o templo todo. Olha aí, versículo 22. Salomão revestiu de ouro o templo todo, absolutamente todo o templo. Olha, e todo o templo de Salomão era de ouro. As nossas igrejas nem de ouro são. Entendeu? Então, gente, por quê? Porque para Deus tem que ser o melhor. Deus é o rei. Lembra lá que ofereceram ouro para Jesus, os reis magos? Porque o ouro é o rei dos metais. Para Deus tem que ser o melhor. Agora, por que para nós a igreja tem que cair aos pedaços? Não, claro que não. Mas para isso custa dinheiro. Aí chega o dízimo, aí chega a oferta. Ou você acha que a igreja vive de vento? Então tem gente que fala, igual eu já vi gente falando, mas a igreja arrecada muito. Claro que arrecada muito. Que arrecada muito o que, gente? Pelo amor de Deus, o padre tem que comer, tem que beber. Como eu já falei na aula passada, tem que ter ar-condicionado nesse calor de Itaperu. Imagina esse calor de Itaperu na igreja sem ar-condicionado. Nós vamos tudo morrer assado. Então, gente, para Deus tem que ser o melhor. Porque para Deus tem que ser o pior? Eu não entendo. Eu não entendo isso. Aqui era de ouro. Entendeu? Então, era os santos dos santos. Aí aqui agora é que eu quero chegar.
no versículo 23. Os querubins, os anjos. Olha aí. Versículo 23. No Debir, ele fez 2 querubins. Para quem não sabe, gente, querubim são anjos. Imagem de anjos, tá? Querubins de oliveira selvagem de 10 côvados cada um. Uma asa do querubim tinha 5 côvados e a outra asa do querubim tinha também 5, ou seja, uma extremidade à outra, e as asas havia a distância de 10 côvados. O segundo querubim tinha também 10 côvados, ambos os querubins tinham a mesma dimensão e o mesmo formato. Por que o 10? É um número perfeito também, o 10, o 12, não é? Por isso que os 10 mandamentos, não é? Então, o 10 também é um número simbólico. Colocou os querubins no meio da sala interior. Os querubins estendiam as suas asas, de sorte que a asa que tocava uma parede e a asa do outro tocava outra parede, e as suas asas se tocavam uma na outra, no meio da sala. Revestiu-se de ouro os querubins. Olha aí, as imagens dos querubins também eram de ouro. As nossas imagens são de ouro? Que eu saiba, não. As imagens são de gesso. Aqui as imagens eram de ouro, meu amigo. Olha aí. Em todas as paredes do templo ao redor, tanto no interior como no exterior, mandou esculpir figuras de querubim. Gente, pelo amor de Deus, risca isso na sua Bíblia. Risca isso aí na sua Bíblia para você mostrar para um protestante se ele vier reclamar das suas imagens, da sua igreja. Eu não sou de discutir religião com ninguém, mas nessa hora que eu gosto de discutir. Discutir, não estou falando brigar. Discutir que eu estou falando mostrar na Bíblia. Então, vamos rasgar essa parte. Isso aqui é Antigo Testamento. Mas Deus não proibia lá no livro do Êxodo, capítulo 20, Deus não proibia fazer imagem? Olha aqui. Em todas as paredes do templo ao redor, tanto no interior como no exterior, mandou esculpir. Deus mandou Salomão fazer, gente. Foi Deus quem mandou, não foi Salomão quem fez. Foi Deus quem mandou. Então, por que Deus mandou se ele era contra? Mandou esculpir figuras de querubins, palmas e flores. Cobriu de ouro o pavimento do templo e no interior e no exterior. Meu Jesus amado. Por que nós colocamos flores nas nossas igrejas? Aqui, Deus mandou colocar. A gente só tira as flores na época do advento e na quaresma, que é um tempo mais de reflexão, de penitência. Então a igreja tira as flores, para a gente poder, né, ter um momento mais de reflexão, porque as flores são maravilhosas, são lindas. A gente às vezes fica encantado com as flores, esquece até de rezar. Não é? Eu, por exemplo, aqui na minha casa aqui tem umas rosas brancas aqui lindas que eu fico encantado. Então, quando a igreja está florida, você presta atenção mais nas flores do que na oração. Então, a igreja sabe. Então, nessa época, vamos tirar as flores. Mas depois, na Páscoa, no Natal e fora da Quaresma e do Advento, a igreja toda revestida de flores. E as imagens, então? Por que a igreja toda cheia de imagens? Por quê? Porque Deus mandou fazer, meu amigo. O que Deus proíbe, gente, é a imagem de ídolo, Deus falso, bezerro de ouro para adorar, e outra, Baal, Aserá, Moloque, todos esses deuses falsos. Mas imagens que não são para adorar, Deus não proíbe fazer. E agora eu vou dar uma interrompida aqui e eu vou te mostrar como que era isso, tá? Eu vou começar pelo templo. Como que era o templo? Tá? Então eu vou te mostrar aqui as fotos de como que era o templo na época. Ó, olha que lindo. Esse livro, gente, A Vida na Palestina no Tempo de Jesus. Olha aí, tá vendo? A Vida na Palestina nos Tempos de Jesus. E esse aí é o templo, olha aí. Templo de Jerusalém. Tá vendo? E tem mais, vou te mostrar. Aqui dentro tem outra foto do templo. Está escrito assim: imagem panorâmica do templo de Jerusalém no tempo de Jesus. Esse já é o segundo templo. É o mesmo templo, só que o primeiro templo foi destruído, aí reconstruíram o segundo templo.
que também foi destruído. Hoje só tem lá o Muro das Lamentações. É o mesmo templo. Olha como que era, olha como é que era grande. Olha o templo, você está dando para você ver. Ó, isso tudo aí era o templo. Olha só como é que era grande. Aqui é por fora, tá, gente? Aqui é por fora. Agora eu vou te mostrar por dentro. Aqui eu estou te mostrando como que era o templo de Jerusalém por fora. Tá? Agora eu vou te mostrar como que era por dentro. Tá? Ó. Deixa eu ver. Aqui embaixo é a Arca da Aliança, tá vendo? Essa aqui é a Arca da Aliança, que sumiu. Ninguém sabe para onde está. E aí os querubins, 2 querubins, olha aí, as asas, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo botar meu dedinho aqui. Ó, 2 querubins, 2 anjos e a Arca da Aliança aqui. Entendeu? Aqui do lado, ó, aqui, 2 querubins, tá vendo? Olha as imagens, gente, revestidas de ouro. Olha aí, 2 imagens. Olha aí. No templo. No lugar mais sagrado. Entendeu? E tem mais. Ó. Mais imagens, ó. De bois. Ó, aí os sacerdotes judeus. E as imagens dos bois. Olha aí. 12 bois. Tá vendo? Olha aí. Esse livro, gente, também é muito bom. A Palavra Liberta. Ó, é da editora Riedel. Tá? Então, aqui as imagens aí. Como é que Deus é contra imagem? Deus não é contra imagem. Deus é contra imagem de ídolo. Aí Deus é contra. Vamos continuar. Na entrada do templo, ele fez, tá? Batentes de madeira de oliveira selvagem, tá? Aqui ele continua falando, tá? Aí ele continua falando, mandou esculpir nele, olha só, versículo 32, de novo, olha só. Mandou esculpir neles figuras de querubins, palmeiras e flores, e cobriu-as de ouro. Mesma coisa que nós já lemos lá atrás. Mesma coisa. Duas vezes ele falou a mesma coisa, tá? Então, se Deus fosse contra, ele mandava fazer. Não é? Da mesma forma, para a porta, fez vigas de madeira selvagem, tá? Mandou, olha só, versículo de novo, 35, gente, terceira vez, tá? Mandou esculpir neles querubins, palmeiras e flores. Terceira vez que ele fala a mesma coisa. Tá vendo? Revestidos de ouro, ajustados sobre a escultura. Gente, o que é uma escultura, gente? É uma imagem, meu Jesus amado. Gente, eu não entendo. É o que eu estou falando. Tem gente que lê a Bíblia naquilo que lhe convém. Não quer ouvir a verdade. Por isso que eu não gosto de conversar sobre religião. Por que eu não converso sobre religião com ninguém? Não gosto de conversar de religião com ninguém. Por quê? Porque a pessoa não quer ouvir a verdade. A pessoa quer ouvir a sua conveniência. Aquilo que é bom para ela. Ah, isso aqui eu não vou ouvir. Isso aqui me interessa. Então isso aqui eu vou ouvir. A pessoa não quer saber da verdade. Jesus disse, a verdade liberta. Conhecereis a verdade. Eu chego a me arrepiar. Conhecereis a verdade vai te libertar. Mas as pessoas não querem ouvir a verdade, querem ouvir a minha verdade, aquilo que me convém. E São Paulo fala isso. Entendeu? Então, gente, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus, se você não gosta de imagem, se você não... tudo bem, mas então deixe os católicos em paz. Deixe a gente em paz com as nossas imagens, por favor. Entendeu? Você ir na casa do outro para ficar falando da imagem do outro, na igreja, ficar chutando imagem, quebrando imagem, igual a gente está cansado de ver aí, no Brasil e fora do Brasil. Essa semana mesmo eu vi lá no México. Por que o México? Porque o México é um país tão católico quanto o Brasil. Tá assim, ó, lá e cá.
Hoje eu acho que o México é até mais católico do que o Brasil. Eu vi essa semana um vídeo lá de uma mulher, um homem, não sei, entrou na igreja lá e começou a quebrar as imagens. Gente, pelo amor de Deus, onde fica o respeito? Onde fica a liberdade religiosa? Meu amigo, se você não gosta de imagem, amém, aleluia, não vão te respeitar. Mas eu tenho direito, eu tenho liberdade. Deus me dá liberdade, amigo. Como é que a pessoa vem dentro da minha casa para me desrespeitar? Ou dentro da minha igreja, falar mal ou usar uma... Pelo amor de Deus, e outra, não vamos enganar o povo. Não vamos enganar os outros, vamos falar a ver. Eu já falei isso aqui 1000 vezes, vou falar 1001, mais uma vez. Uma meia-verdade é pior do que uma mentira. É pior do que uma mentira. Eu já falei, mas vou falar porque às vezes alguma pessoa pode não ter ouvido. Vou dar um exemplo para você. Se eu chegar aqui e falar, é proibido comer comida, eu estou ficando louco, você vai morrer de fome. Mas se eu chegar para você e falar, é proibido comer comida estragada, tá certíssimo, verdade. Se eu comer comida estragada, eu vou passar mal. Entendeu? Então, uma meia-verdade. Se eu falar aqui que você não pode comer comida, tá errado, é uma meia-verdade. Agora, se eu falar é proibido comer comida estragada, aí beleza. Então, quando uma pessoa chega para você e fala, é proibido fazer imagem, tá errado. Erradíssimo, porque Deus mandou fazer. E colocar no templo de ouro. Pode fazer imagem com tranquilidade. Pode comprar sua imagem, mandar o padre abençoar e colocar na sua casa. Eu estou falando para você sem medo de errar. Porque quem me dá esse aval é a igreja. 2000 anos que a igreja prega isso. Nunca. Nem o senhor, gente, nem o Lutero era contra a imagem. Nem o Lutero, porque o Lutero pelo menos entendia um pouquinho de Bíblia. Não tudo, mas algumas coisas. Entendeu? O Lutero não era contra a imagem. Isso aí veio depois. Bem depois. Entendeu? O Lutero não era contra a imagem, porque está errado, porque a Bíblia não diz isso. Se você falar comigo assim, é proibido fazer imagem de ídolo, aí beleza. Aí eu vou te apertar a mão. Mas a minha imagem não é de ídolo. Jesus não é um ídolo. A Virgem Maria não é um ídolo. Os anjos não são ídolo. Os santos não são ídolos. O que é um ídolo? É um falso Deus. Ídolo. Gente, a palavra ídolo vem de idolatria. Adorar um falso Deus. Nossa Senhora não é um ídolo. Os anjos e os santos não são ídolos. Então, pode fazer imagem. Não tem problema. É um sacramental. Deus pode até fazer um milagre através de uma imagem. Não é um objeto que vai fazer. É Deus que pode usar um determinado símbolo. É uma simbologia. Lá nos Atos dos Apóstolos, até o lenço de São Paulo curava os outros. Não era o lenço, mas era o poder de Deus através de São Paulo. É a pessoa. Entendeu? Não é o objeto que faz o milagre, é Deus quem faz através, né, daquela pessoa que é representada ali. É o que eu estou falando. Entendeu, gente? Então, pelo amor de Deus, nós que somos católicos temos que parar com essa mania de ficar dando ouvidos a outras pessoas. Siga a igreja, siga a sua igreja. A sua igreja tem 2000 anos. A igreja do seu irmão tem 500, no mínimo 500 anos, para dizer algumas. A maioria tem uns que tem menos ainda. A sua tem 2000 anos. Sempre fez imagens, nunca deixou de fazer. Não tem problema nenhum. Então, vamos rasgar essa parte da Bíblia. Se você não acredita no que eu estou falando, essa parte você rasga. Eu estou te dando autoridade para rasgar. Porque se você não acredita nisso aqui, que é Deus que mandou, não fui eu, não foi Salomão, não é ninguém. Deus mandou ele fazer. Então Deus está ficando maluco. Manda falar uma coisa lá e agora está mandando outra. Então Deus está se contradizendo. Deus se contradiz? Então você está dizendo que Deus se contradiz. E Deus jamais se contradiz. Deus não é homem para mentir. Deus não mente. O homem mente, mas Deus não mente. Mas sabe o que é isso? Interpretação errada da Bíblia. É por isso que a igreja fala tanto sobre isso. Tá? Cuidado, meu amigo, cuidado. Isso aqui é uma bênção para nós. Isso aqui é a palavra de Deus, é maravilhosa. Mas cuidado. Isso aqui pode te levar para o céu
Mas isso aqui também pode te levar para o inferno. Mas você está ficando louco? Como é que a palavra de Deus vai me levar para o inferno? Não é a palavra de Deus. A sua interpretação errada pode te levar para o inferno. Isso aí não sou eu que estou dizendo, está aqui. A carta de São Pedro, segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Aquele que interpreta a Bíblia errado causa sua própria condenação. Porque você faz a interpretação toda errada. Então, meu amigo, cuidado com o que você... Cuidado, não fique lendo Bíblia sozinho, achando que você sabe tudo, que você não sabe nada. Eu que fiz teologia, eu não sei nada. O que eu estou tentando te explicar aqui é aquilo que eu aprendi com a igreja. 2000 anos que a igreja estuda isso. A igreja tem arqueólogos, tem padres, né, que se desdobram estudando isso, teólogos, doutorado em teologia, para poder nos ensinar. Agora, eu que fiz 3 aninhos de teologia, sei um pouquinho. E tem gente que não... Gente, eu fico impressionado com isso. Tem gente que nunca leu a Bíblia, tem gente que não lê, nunca estudou, e fica interpretando a Bíblia. Fica falando aí para todo mundo aí que não pode isso, que não pode aquilo, mas nunca leu, nunca fez um estudo. Então, cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, para você não... Às vezes você está achando que está fazendo bem, mas está fazendo mal. Entenderam? Então, cuidado com aquilo que você está interpretando. Construiu o muro do pátio interior com 3 fileiras de pedra talhada e uma fileira de prancha de cedro. No 4º ano, foram lacrados os alicerces do templo. No 11º ano, o 8º mês, o templo foi concluído com todas as suas partes, conforme o projeto. Foi construído em 7 anos. Olha aí, o 7 na Bíblia também é simbólico. Tá vendo? Os 7 sacramentos, os 7 dons do Espírito Santo. Tá vendo? O 7 quer dizer plenitude. Em Deus tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. Então, em 7 anos, não precisamos interpretar isso ao pé da letra. Talvez não seja 7 anos, igual a gente entende. Né? Na Bíblia, os números são simbólicos. Entendeu? Mas o mais importante é a simbologia. Entendeu? O Palácio de Salomão. Olha só, então o templo era gigantesco, o templo era lindo. Para construir o seu palácio, Salomão, e gente falando aí que o Vaticano é isso, que o Vaticano é aquilo, lá onde o Papa fica, não é? Olha aí, o templo era de ouro também. Para construir o seu palácio, Salomão levou 13 anos até seu completo acabamento. Construiu a casa da floresta do Líbano, com 100 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Sobre a fileira das colunas, tá? Ela era revestida de cedro. Aí aqui ele fala a mesma coisa, só que eu vou pular, que isso para nós, né, é o de menos. Tá? Eu quero ler com você o versículo 7. Fez o pórtico do trono, onde ele administrava a justiça. Olha aí, tá vendo? Então ele fez um trono para ele administrar. Por isso que o Papa lá tem lá o Vaticano lá, ele tem lá... O dele não é nem trono. Ali chama-se cátedra. O lugar onde o Papa senta não é trono, é uma cátedra. A cadeira do bispo. Que bispo? Bispo de Roma. O Papa ele chama bispo de Roma. No começo da igreja não se chamava Papa, chamava-se bispo de Roma. Aí depois, em forma de carinho, então começaram a chamar de Papa. Papa quer dizer pai, um pai espiritual. Não é? Então, o Papa é o bispo de Roma. Não é? Então, ele fica na cátedra. Tá? É a cadeira onde ele senta. Que é revestida... Né? O Papa Francisco agora, eu acho que não quis que a dele fosse de ouro. Mas os papas antigos eram de ouro. Aqui, Salomão também é. Não tem problema nenhum. Gente, a gente tem que entender que no começo da igreja as pessoas doavam muita coisa para a igreja. E é o que eu estou falando, para Deus o melhor. Então tinha essa noção de que para Deus tem que ser o melhor. E o representante de Cristo tem que sentar na cadeira mais importante. Então esse era o contexto da época. Entendeu? O Papa Francisco hoje, como é um Papa assim mais que quer... Né, a gente conhece o Papa. Né? O Papa Francisco já é um Papa mais... Não gosta de menos pompa, vamos dizer assim. Então a cadeira dele já não é de ouro. Ele pediu assim.
não é? Mas isso não é antibíblico. Ah, mas o Vaticano é rico, não é? Gente, a gente tem que entender que o Vaticano é um país. É um pedacinho de terra, mas é um país. O Papa não é só um chefe. O Papa não é só um chefe religioso, é um chefe de Estado. Entendeu? E no começo da igreja, como eu falei, tudo era doado para a igreja. Tudo. Então a igreja não pode desperdiçar, não pode doar nada do que está no Vaticano. Nada. E nem por isso a igreja deixa de fazer caridade. É a instituição que mais caridade faz no mundo. Mas para isso não precisa vender o Vaticano. Entendeu? Por causa desse contexto. Para Deus tem que ser o melhor. Ok? Então ele fez aí o trono. Onde que eu estava? Capítulo 7. Onde que eu estava? Versículo 7. Capítulo 7, versículo 7. Fez o pórtico do trono, onde ele administrava a justiça, chamado pórtico do julgamento. Era revestido de cedro de uma extremidade à outra. Sua morada particular no outro pátio, através do pórtico, era construída da mesma forma. Salomão fez também uma casa semelhante a este para a filha do faraó, que ele tinha desposado. Então ele tinha muitas mulheres. O Papa nem mulher tem, né? Mas nessa época aqui, Salomão, os reis tinham muitas mulheres. Aqui vai começar a perdição dele, né? Aí daqui a pouco a gente vai ver que as mulheres vão levar ele para a idolatria, mas não é a nossa aula de hoje, tá bom? Todos os edifícios eram feitos de pedras escolhidas, talhadas sob medida, cerradas por dentro e por fora, desde os fundamentos até a madeira do interior, até o grande pátio. Eles tinham os alicerces, pedras, isso aí nós podemos passar, tá? Versículo 12. O grande pátio era cercado por 3 fileiras de pedra talhada, de tábuas. Assim também eram feitos o pátio interno do templo do Senhor e o pórtico de Salomão. Okay? Salomão mandou chamar o rei de Tiro, filho de uma viúva da tribo de Neftali, né? E para o trabalho de bronze. Tá? Ele era de grande habilidade, talento e inteligência para executar qualquer trabalho. Apresentou-se ao rei Salomão e executou todos os seus trabalhos. Tá? Talhou 2 colunas de bronze, aí que ele continua narrando tudo como que era lá. Tá bom? Nós podemos passar. Ok? Aí aqui, no versículo 23, não é? Fez, olha só o versículo 23 do capítulo 7. Fez, né, um mar de metal fundido com 10 côvados de diâmetro. Em redondo tinha 5 côvados de altura, aquela coisa toda, podemos passar. Tá? Havia por baixo, tá? Olha só que interessante, no versículo 25, tá? Este repousava sobre 12 touros, dos quais 3 olhavam para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. O mar se elevava sobre eles e a parte posterior de seus corpos estava voltado para o interior. Sua espessura era de 1 palmo e sua borda tinha a mesma forma que a borda de uma taça, com uma flor de lótus. Sua capacidade era de 1000. Olha só, é o que eu mostrei para você aqui no livro. Vou mostrar de novo. Tá? Ele está falando disso daqui, ó. É disso que ele está falando. Ó, é disso aqui que ele está falando. Aqui. É disso aqui que ele está falando.
dos bois, um para o norte, para o sul, leste e oeste. E o mar lá, ó, simbolizado por esse tanque aí, como se fosse o mar. Isso aqui, gente, dentro do templo, tá? Isso aqui não é pro lado de fora, não. Isso aqui é pro lado de dentro. Você pode, às vezes, achar que é pro lado de fora. Não, isso tudo é dentro do templo. As imagens eram dentro do templo. A Arca da Aliança, que para nós hoje é o Santíssimo, era dentro do templo. Isso não é pro lado de fora, não. Às vezes você pode achar, está falando isso tudo pro lado de fora. Não, senhor. Isso era dentro do templo. Ok? Então, só para você entender. Tá? Aí aqui ele continua falando a mesma coisa, aí vai repetir, senão eu vou acabar sendo repetitivo, tá? Olha só o que diz o versículo versículo 29, tá? Versículo 29. Sob as molduras que estavam entre as travessas, tá? Havia leões, touros e querubins. Versículo 29 do capítulo 7. Leia aí na sua Bíblia. Primeiro livro de Reis, capítulo 7, versículo 29. Para você não achar que eu estou inventando, que eu estou ficando louco. Tá? Havia leões, touros e querubins. E sobre as travessas havia um suporte abaixo. Dos leões, dos touros havia, né? Aí que ele continua falando. Tá? Eram de bronze, né? Além de ouro, tinha de bronze, né? Tinha de tudo quanto é jeito. Tá? Aí aqui ele continua falando, gente. É só você ler aí, ó. Olha só o versículo 31. Havia também esculturas. O que é uma escultura? Imagem. Gente, isso dentro do templo. E havia imagens dentro do templo. Tá? Aí aqui ele continua falando, eu vou pular, senão eu vou ficar repetitivo. Tem muita coisa. Tá? Vou pular. Então depois você pode ler aí. Tá? Aí eles construíram, além das imagens, ele construiu outras coisas para a liturgia, para o culto, para o sacrifício que eles celebravam. Olha aí, ó, havia bacias no versículo 40, tá? Bacias, pás, né, para a aspersão. Olha aí, tá vendo? Tá? Ultimou toda a sua obra de que encarregava o rei Salomão para o templo do Senhor. 2 colunas, aí que ele continua, tá? Aí que ele continua falando. Entendeu? Tinha várias coisas. Tinha bacias, né? Tudo aqui está falando. Tá? Foi na planície do Jordão que o rei os fundiu. Tá? Salomão depositou todos os objetos por causa de sua enorme quantidade. Não se calculou o peso do bronze. Salomão fez todos os objetos destinados ao templo do Senhor. O altar de ouro, até o altar era de ouro. Alguma igreja você já viu um altar de ouro? Eu acho que tinha que ser de ouro, porque para Deus é o melhor, e Deus é o rei. Jesus é rei. E você não vê uma igreja, um altar de ouro, mas tem que ter o altar. Olha que interessante, o templo tinha altar. Por isso que a nossa igreja tem altar, onde é celebrado o sacrifício de Cristo. Não é? Onde que eu estava? O altar de ouro e mesa. A mesa, o altar, ali a mesa, né? O altar, a mesa sobre o qual estavam os pães da oblação de ouro. Olha aí, olha que interessante. Ali ficavam, né, os pães, que hoje para nós é a Eucaristia, o pão é o corpo de Cristo. Por isso que o padre coloca ali o pão, né, e o vinho, para ser, né, a chamada mesa eucarística. O altar, o presbitério, aquele lugar santo e sagrado, que não é qualquer um que pode estar ali, é só quem está celebrando. Né? Aqui só o sacerdote podia entrar ali, uma vez por ano. Entendeu? E hoje aí qualquer um fica lá em cima. Qualquer um, eles levam qualquer um lá. Entendeu?
Olha que interessante, versículo 49, gente, do capítulo 7. Os candelabros de ouro puríssimo. O que é os candelabros para nós hoje? As velas. Os candelabros é onde ficavam as luzes, né? As velas. Por isso que a missa tem que ter, para celebrar a missa, tem que ter o crucifixo virado para o sacerdote e 3 velas de um lado e 3 velas de outro, acesas. Tem que acender as velas para celebrar a missa. A vela significa o Cristo ressuscitado. Olha aqui. Aqui no templo também tinha as luzes, as velas. E tem gente que fala aí também que acender vela é errado, é pecado. Cuidado só para você não queimar aí a sua casa aí, mas não tem perigo nenhum. Pode acender, não tem problema nenhum. Os candelabros de ouro, até os candelabros eram de ouro. 5 à direita e 5 à esquerda. Né? Para nós não é 5 não, para nós é 3 de um lado e 3 do outro. Né? A Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo de um lado e do outro. Tá? 5 da direita e 5 da esquerda. Tá? A aspersão, então, olha aí, o padre quando joga água benta. Tá vendo? As taças, olha aí. O cálice. O que é a taça para nós hoje? É o cálice, onde vai ficar o corpo de Cristo. Tá? O cálice é onde fica o vinho, que é o corpo de Cristo, e aquele prato ali, né, a patena, é onde fica a hóstia, o sangue, o corpo de Cristo. As taças e os incensos. Ao incenso. Por isso que na nossa igreja tem incenso também. Nas celebrações mais importantes, o padre incensa também a igreja e tudo. E aquela fumaça, as nossas orações que sobem a Deus. Você não deve ter incenso em casa. O incenso é só na igreja, na liturgia. Tem gente, essas seitas aí usam incenso aí, né, não tem nada a ver com a gente. Mas, olha, até incenso eles usavam. De ouro puríssimo. Por isso que o nosso também é revestido de ouro. Até o Santíssimo tem que ser revestido de ouro. Os apoios para as portas da câmara interior é o Santo dos Santos. É o lugar ali sagrado, onde o sacerdote entrava uma vez por ano. Para nós hoje é o altar, a nossa igreja. Assim ficou terminado toda a obra que o meu rei Salomão executou para o templo do Senhor. E Salomão mandou trazer o que o seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e os utensílios, e colocou-os no tesouro do templo de Deus. Então, gente, eu não sei você, mas isso me faz muito mais ser católico, porque a nossa igreja, ela pegou tudo isso lá do judaísmo e aperfeiçoou na liturgia, aperfeiçoou na Santa Missa, não é? Então por isso que a gente deve celebrar, né, ali na igreja, quando a gente estiver ali na igreja, a gente deve, igual que o Scott Hahn fala, né? Ali, gente, é o ápice, quando a gente está ali diante de Jesus, junto com os irmãos ali, é as nossas orações que tem que subir até Deus. Aquela fumaça que sobe ali, é as minhas orações que tem que subir até Deus, não é? Né? Quando eu estiver comungando, quando eu estiver recebendo o corpo de Cristo, cada celebração, aquilo ali, é uma maravilha. É muito bom ser católico, não é? Então, vamos ter imagens, vamos colocar imagens nas nossas... Aliás, a igreja manda. A gente tem imagem em casa agora, graças a Deus colocaram a imagem lá no começo do Itaperuna, lá no corte de pedra. Uma imagem linda de Nossa Senhora Aparecida. Não é? Isso, vamos colocar a imagem mesmo, não importa. Né? O importa é a nossa fé. Não é? Tenhamos fé. Isso aí são símbolos da nossa fé. Tá? Então, espero que você tenha gostado. Não acabou não. Na próxima aula nós vamos continuar. Tem outras coisas para a gente ver. Mas eu tenho certeza que você vai ser um católico convicto agora da sua fé. E não vai deixar ninguém zombar da sua fé. Amém? Seja um católico firme, convicto. Mas para isso, você precisa da sua ajuda. Me ajude aí compartilhando os nossos vídeos. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.